Fala galera da Tríade, Daniel Piai aqui com vocês. Venho trazer aqui uma análise completa do Bitcoin para a gente entender exatamente o que está acontecendo nessa movimentação de preço. Vamos entender o comportamento do preço, como que isso está acontecendo. Então, nada mais certo do que entrar aqui no mensal para a gente entender como esse comportamento aqui, como essa estrutura aqui de tendência está sendo formada. Então, o que, que a gente tem aqui no mensal? A gente claramente a gente vê essa tendência de alta, onde o preço formou um topo, formou um fundo ascendente ao fundo anterior e agora ele vem para formar um novo topo. Que característica eu vejo aqui nessa movimentação aqui do mensal? Eu vejo que o preço está lateralizando aqui no mensal e tem uma extremidade aqui no gráfico onde pode ser um possível topo. Desde que a gente veja um rompimento de mínima, pode ser que seja um possível topo. Eu tenho aqui as EMAs 12 e 26 que podem dar novamente um suporte dinâmico aqui no preço. Então, as EMAs já serviram de suporte para esse fundo ascendente e pode ser que novamente a gente veja o preço tocando nas EMAs e dando continuidade à tendência de alta. Mas enquanto a gente não vê esse topo aqui, a gente precisa entender se realmente estamos formando um topo. Visualmente aqui não temos topo, mas a gente sabe que esse topo vai ser formado, porque já temos um fundo. Depois de um fundo vem um topo. Então esse topo vai ser formado e a gente vai confirmar ele em algum momento. Vamos descer aqui para o semanal para entender como está essa tendência aqui do semanal. A gente vê aqui ó, as médias fazendo papel aqui de suporte, uma tentativa de suporte aqui, e é bem interessante essa movimentação, porque a gente olha aqui na estrutura dessa tendência do semanal e fica nítido que houve um rompimento sem continuação de um possível topo anterior aqui, então a gente vê essa tendência dessa forma. Um topo, um fundo, um topo rompido sem continuação, e agora o preço voltou novamente muito próximo do fundo anterior, e aqui é a região das médias tentando fazer essa parte de suporte para levar o preço para cima. Então é muito importante aqui que a gente veja um rompimento de mínima para que o touros eles consigam aqui invadir o território dos ursos, mas será que eles vão ter essa força para poder levar o preço para cima e sair dessa região? Então aqui no semanal, como a gente precisa ver muitos sinais ainda dessa movimentação de preço, a gente olha aqui essa movimentação lateral. O preço está lateral aqui, então é muito normal que esse comportamento continue. Mas o que me chama a atenção é que dessa última movimentação, o preço rompeu um topo anterior sem continuidade, chegou muito próximo de uma região aqui, montou um suporte, mas a gente precisa ver o preço esticando e, quem sabe, formar um fundo ascendente distante do fundo anterior, aí sim romper para cima com bastante energia. Mas no momento, lateral. Então, vamos entrar aqui no diário para a gente entender o que está acontecendo. Diário, vemos aqui claramente que o preço está aqui tentando formar aqui uma estrutura de alta de alguma forma e tem características interessantes aqui. Ó. O preço trabalhou abaixo das médias, mas não deu continuidade de baixa. Rompeu essa região das médias aqui. E a gente vê esse candle muito grande aqui, ó, onde deu aquela esfriada na movimentação dos ursos. Isso aqui para os touros é muito importante, porque eles precisam criar estrutura de alta aqui para continuar com a tendência que a gente está vendo lá no semanal, que a gente está vendo no mensal. Mas sabendo que o mensal precisa de topo, é muito natural a gente ver essa construção aqui dessa forma no diário. Olha só quantos dias a gente está aqui nessa região. Há muito tempo, na verdade, esse ano todo. Ó. Desde dezembro a gente está aqui nessa região. Desde dezembro inteiro a gente está nessa região aqui. Então, a gente pode dizer que esse ano, ainda esse um mês e pouco aí, estamos construindo aqui eventos dentro dessa região e são eventos micro. Esses eventos são muito importantes que a gente consiga fazer a leitura correta para que a gente entre depois lá nos tempos maiores e a gente vai coletando as informações, porque os tempos menores é que vão construindo tudo que
a gente consegue olhar no macro. E o que é mais importante aqui dentro do comportamento do preço? Aqui as médias ainda não estão fazendo um papel de suporte, mas o preço está tentando esse rompimento aqui dessas médias. E o que é mais importante a gente ver aqui? A gente precisa olhar para essa estrutura aqui, ó, do diário, onde ursos eles tiveram uma grande intensidade de levar o preço para baixo, mas houve uma freada, é nítida essa freada que os touros deram, e agora a gente precisa entender que esse movimento atual aqui, ó, precisa criar uma estrutura de alta. A gente não vê essa estrutura de alta aqui nítida, nenhum trecho aqui a gente vê, por mais que o preço tenha subido, ó, os ursos levaram o preço para baixo, touros tentaram, ursos levaram novamente, um rompimento sem continuação, touros tentaram novamente, mas ursos com muita energia levaram o preço para baixo, touros para não perder aqui a, o movimento, levaram o preço para cima com muita sede, levaram o preço para cima com muita sede aqui, tiveram um rompimento sem continuação. Desculpa que meu mouse aqui não está legal hoje, ó. Rompimento sem continuação. Isso mostrou que touros precisavam descansar. Toda essa movimentação aqui mostrou que touros precisavam descansar, mas não entregaram ainda o movimento para os ursos. Então, ursos levaram para baixo, touros não conseguiram mais aquela movimentação com mais intensidade, com mais intencionalidade. E agora a gente vê aqui que ursos levaram o preço todo para baixo e a gente está nessa região lateral aqui, ó. Aqui no diário a gente vê que esse range do preço aqui, ó, uma região lateral. Então o preço está se comportando aqui dentro dessa energia lateral. E o mais importante será quando a gente identificar se touros vão conseguir aqui montar um fundo ascendente distante do anterior para levar esse preço para cima. E mesmo assim, existem muitos obstáculos aqui para os touros, porque é uma região lateral macro. Lá no semanal a gente consegue ver isso. Então, até o preço sair dessa região, ele precisa construir muita coisa aqui ainda. Se eu olhar aqui, nesse momento, eu vejo que ursos estão dominando aqui, ó. Ursos estão dominando. Então, qualquer vacilo dos touros pode fazer com que ursos levem esse preço para baixo. Aí a gente pode ver aqui para baixo touros tentando agir para levar esse preço para cima com muita força. Não é o que a gente está vendo nesse momento aqui ainda. Está muito tímida aqui essa construção. Não dá para dizer que touros estão no comando, como alguns podem pensar aí. É uma região aqui que a gente precisa ter muita atenção. Eu estou ficando bastante tempo no diário porque é o tempo mais importante aqui. Precisamos ver uma estrutura de alta aqui muito nítida para dizer que touros invadiram o território dos ursos e eles deixaram aqui registros de preço que tendem a continuar uma subida expressiva. Precisamos entrar aqui no 4 horas, porque o 4 horas tem informações muito relevantes para a gente levar para a nossa análise aqui. Então a gente passou pelo mensal, passamos pelo semanal, diário, agora a gente entra no 4 horas para entender como que essa construção do diário está se dando. E aqui no 4 horas, a gente fica muito evidente aqui que touros precisam fazer aquela movimentação do diário, precisam montar um fundo aqui no diário para poder levar o preço para cima. E esse fundo no diário vai ser formado quando 4 horas fizer um pivô de alta. E essa probabilidade a gente consegue interpretar que pode ser que esteja aqui prestes a acontecer, desde que a gente veja esse topo se formando e as médias aqui de 12, 26 períodos, as EMAs, né, as médias exponenciais, façam um papel de suporte aqui e levem o preço para cima, expulsem o preço para cima. Se a gente conseguir ver esse pivô de alta aqui no 4 horas, a gente certamente vai ver o diário levando o preço mais para cima. Quanto mais o diário levar o preço para cima, vou até voltar no diário. Quanto mais o diário levar o preço para cima, mais também a gente vê essa fractalidade aqui das médias fazendo um papel. Que na verdade as médias precisam até se inverter, ó. A média de 12 precisa passar para cima para que o diário
faça essa movimentação aqui e utilize essa região das médias aqui como suporte intermediário à movimentação de preço. Voltando 4 horas, o que a gente tem aqui? Um fundo descendente no 4 horas. Aqui tem um comportamento muito interessante, que eu já venho acompanhando há algum tempo, que são aqui esses rompimentos em continuação. Olha só, o preço rompeu sem continuação, rompeu novamente sem continuação, rompeu novamente sem continuação. Sempre que tem um rompimento sem continuação, a gente vê o touros tentando levar o preço para cima, mas sem muito sucesso. Porém, isso que mostra que no comportamento do preço tem muito interesse aqui em negociar nessa região. Então, mesmo que o preço vá caindo, existem aqui negociações que estão levando o preço para cima. Então, toda vez que cai, muitas pessoas estão comprando aqui para levar o preço para cima. Então, há esse interesse. Então, sempre que o preço rompe, ó, o último rompimento sem continuação a gente teve aqui. Então, teve um comportamento de rompimento sem continuação. E agora o que a gente vê? O preço com uma pernada para cima, já muito próximo de uma região aqui delimitadora. Esse aqui provavelmente é um topo do 4 horas. Esse topo aqui do 4 horas está agora pressionando o preço para baixo. É muito importante que touros continuem com essa energia em subir o preço. Então, nesse momento aqui, o ideal, com certeza, era que as médias fizessem um papel de suporte e o preço rompesse para cima, fizesse esse pivô de alta para que esse ponto do gráfico aqui seja o fundo do diário. Então, aqui sendo o fundo do diário, há muito mais chance do diário também fazer a tendência de alta. Mas até isso se formar, a gente vai ver aqui muitos registros ainda acontecendo. Vamos entrar aqui numa hora. Uma hora a gente vê essa pernada aqui de uma hora. Ó. Isso aqui, por mais que pareça uma tendência de baixa, ele é uma pernada de uma hora. Então, uma hora ele vem aqui dessa tendência de alta, ó. Desculpa, uma tendência de uma hora, né? Uma pernada no 4 horas, uma tendência numa hora. Provavelmente essa tendência está acontecendo dessa forma. Mesmo que rompeu esse fundo anterior aqui, ó, que tenha rompido esse fundo anterior, a tendência ainda não terminou. E como a gente sabe que o 4 horas precisa de um topo, é muito normal que a gente veja esse pivô de baixa aqui, ó, numa hora. Pode ser até que perca as médias aqui, porque faz sentido que o 4 horas entre numa correção. Então a gente pode ver uma tendência de baixa aqui numa hora. E a gente tem esses pontos relevantes aqui para que o preço possa formar aqui talvez um fundo numa hora. Então, se esse ponto aqui da tendência do uma hora segurar o preço, mesmo que tenha um rompimento aqui, ó, sem continuação, é muito importante que a gente veja a tendência de alta para que essa parte aqui do gráfico, esse ponto do gráfico seja o topo do 4 horas e depois a gente faça o rastreio da tendência do 4 horas utilizando os pontos aqui como a pernada do 4 horas para que o preço venha para cima com energia, a gente veja o fundo do diário sendo formado. Então aqui, numa hora, a gente praticamente não precisa descer até os tempos menores para entender o que está acontecendo. Já tem bastante informação relevante, tem bastante volume de negociação interessado aqui em negociar nesse ponto. Isso pode mostrar que também seja os touros ainda não precisam formar o topo do 4 horas nessa região, mas é normal que a gente veja esse topo sendo formado. Os touros aqui, ó, eles precisam dentro do 4 horas, levar o preço para cima, sair dessa região. Por quê? Se o 4 horas sair dessa região, todo esse evento aqui, ó, fica com uma energia que garante talvez para os touros, se o preço for para cima, uma região aqui onde touros já tenham deixado bastante registros que possivelmente ursos não vão conseguir passar desse ponto. Então, dentro do comportamento do preço, a gente consegue ver essas características aqui, mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo nesse momento. E nesse momento, eu estou vendo aqui, né, a tríade está vendo que
o 4 horas precisa formar um topo. E se formar esse topo aqui, ó, o 4 horas formou um fundo, formar esse topo, quanto menos o preço descer para uma correção, maior a probabilidade de uma formação de um fundo ascendente, para que a gente veja esse pivô de alta sendo formado aqui. E olhando lá no diário, a gente já vê um rompimento de máxima, que é muito importante para que a gente consiga unir essas peças desse fundo do diário e também rompendo aqui essa região anterior, fica muito melhor que o diário também forme uma tendência de alta, para quem sabe a gente vê um novo topo histórico sendo formado. Mas tem muita água para rolar até o momento. Bom, pessoal, a nossa análise vai ficando por aqui. Espero que tenham ajudado vocês a olhar o preço aqui dentro dessa nosso tipo de análise, que é a análise técnica baseada nos fractais da tendência. Então, o fractal é isso, a gente abre o macro e vai desconstruindo ele até entender onde o preço está. E o preço aqui, nesse momento, está formando, está formando não, pode ser que forme nesse momento aqui um topo no 4 horas. É muito natural que isso aconteça, pois se já temos um fundo, vamos buscar um topo. É isso. Continuem aqui com a Tríade. Aguardo perguntas na nossa comunidade no Telegram. Se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva. Analise os nossos vídeos. Perceba se esse tipo de didática tem a ver com seu perfil. A gente utiliza aqui uma dinâmica que está mais relacionada com a natureza do que simplesmente traçar linhas sem sentido e figuras e Fibonacci e notícias. Perceba que até o momento a gente está lendo a tendência aqui sem precisar de nada externo. É o gráfico que fala com a gente, é o gráfico que dá essas informações. Então precisamos dele, precisamos seguir o gráfico. Eu gosto sempre de falar, aprenda o que a gente está aqui ensinando e não precisa se preocupar com a tríade. Siga o seu caminho da independência, seja independente, faça suas análises. É isso que a gente quer. É isso que, na verdade, todo mundo precisa. Mas cada um sabe realmente onde o calo aperta, né? Bom, é isso, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bora tirar nossa fatia desse mercado.